Oi galera! Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo do canal Desenhando a Literatura. Hoje abordaremos um pouco mais sobre a autora Lígia Fagundes Telles. Nascida em 19 de abril de 1923. Ela é um pouco velha, mas ela ainda está viva. Ufa! Então, o conto apresentado será o conto Venham Ver o Pôr do Sol, do livro Antes do Baile. Em 1970, ela ganhou um prêmio internacional feminino para estrangeiros na França. Poder feminino. Com esse livro. Então, mas voltando a falar um pouquinho sobre o conto, ela publicou esse conto diversas vezes, antes da primeira Depois dessa apresentação. edição, ela ainda fez várias outras edições, ela publicou em vários outros livros, Sim, sempre diferente, né? Sim, ela faz uma mudança sintática, lexical, para o conto não ficar temporal, para ele ficar se mantendo no decorrer do espaço e do tempo. Ela faz como se cada ano que você lê, você vai se identificar, porque não tem marca de tempo, marca de época. Ela faz com que você se identifique com Raquel. Exatamente, ela faz uma identificação leitor-personagem devido a essa economia que ela faz. Cada vez ela vai tirando mais as marcas, adjetivos, tudo mais. Então, nós já estamos enrolando um pouco, então vamos lá pro... Venha ver o pôr do sol. Ricardo esperava por Raquel encostado numa árvore com seu blusão azul marinho e cabelos bagunçados e um sorriso malicioso e ingênuo. Após uma longa subida, Raquel chega até ele mal-humorada e com os sapatos sujos de lama. A moça estava completamente diferente do que Ricardo se lembrava, mais bonita e elegante. Era agora a noiva de um rapaz rico, fumava cigarros e estava mais prepotente do que nunca. Raquel estava incomodada por estar no cemitério, mas Ricardo convenceu a entrar e a acompanhá-lo para ver o mais belo pôr do sol de sua vida. No caminho, o rapaz conta que sua família estava enterrada naquele cemitério. Além disso, Raquel estava preocupada, pois seu noivo não poderia saber do encontro. Então Ricardo a conforta, dizendo que o lugar era abandonado há muitos anos. Os jovens haviam sido namorados na infância, mas Ricardo ainda era apaixonado pela moça e a implorou que lhe desse uma chance de vê-lo. E como um escravo, Raquel, com sua arrogância, humilhava-o mais e mais. A garota chega a compará-lo ao noivo rico, o que o magoa ainda mais. Apesar do constante medo, a curiosidade de Raquel a obrigava a acompanhar Ricardo para dentro do cemitério, até o jazigo em que o rapaz dizia ser de sua família. Ricardo, durante o caminho, conta sobre sua prima Maria Emília, uma garota que foi apaixonada por ele e morreu aos 15 anos. Ricardo chega a comparar o sentimento de sua prima ao sentimento de Raquel, dizendo que Maria o amava, assim como ele ama Raquel, enquanto Raquel apenas gostou dele. O casal entra na capelinha e Raquel fica impressionada com o abandono em que o local se encontra. A garota reflete sobre a morte, sobre a relação que a morte tem com o abandono, chegando a dizer a Ricardo que aquele lugar era perfeito, pois era o cenário da morte e do abandono. Dentro do jazigo, Raquel encontrou gavetas e retratos. Dentre eles estava o de Maria Emília. Devido à escuridão, a garota precisou aproximar-se e acender um fósforo para ler a inscrição. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Nesse instante, ela percebe que algo está errado e que aquele não era o jazigo da família de Ricardo. Ao virar-se para a entrada, Raquel percebeu que Ricardo já estava no alto da escada. O rapaz, ao ver que Raquel estava indo em sua direção, sai do jazigo e fecha a porta. Raquel, irritada, grita com ele, ordenando que pare com tal brincadeira. Entretanto, Ricardo gira a chave na fechadura nova em folha e, sem dar ouvidos às súplicas e gritos desesperados de Raquel, encaminha-se para a entrada do cemitério e vai embora. Raquel veria, enfim, o mais belo pôr do sol, o último de sua vida. Essa obra, aliás, não só essa, como todos os contos da Lígia, eles são muito carregados de símbolos e de alegorias. Para entender um pouquinho melhor disso, a gente utilizou da tese do professor Newton Rezende. Um beijo, Newton. Vamos tomar uma breja, Newton. Que trabalha justamente as alegorias no conto. A gente vai falar somente da alegoria do título hoje, tá? Venha ver o pôr do sol. O próprio título já é um convite para Raquel, né? Sim. É o convite, Raquel, venha ver a sua morte. Porque o sol, ele representa a vida, ele é um símbolo da vida. Em algumas culturas. Em algumas culturas. E o pôr do sol, o crepúsculo, ele representa fim. Não é o filme. Por favor, né, gente?
fim da vida, ou seja, a morte da personagem. Então, quer dizer, aí já se estabelece aquela relação Raquel-leitor, né? Porque a mesma visão que a Raquel tem é a visão que a gente tem ao longo do conto. Nossa interpretação. Ela é convidada a assistir a própria morte e nós somos convidados a assistir a morte dela e também a morte da nossa leitura, a morte desse mundo simbólico que a gente entrou quando a gente começou a ler o livro. Além disso, é uma questão interessante o uso do verbo, né? Venha. Que está no imperativo. Imperativo, ou seja, ele está dando uma ordem, não é um simples convite. A Raquel, praticamente como se fosse imposto. Ela é induzida a levar, e tanto que a gente vê que ela não quer ir lá no cemitério, mas ela vai, porque ela tá curiosa, porque ela tá sendo instigada, então ela vai. Então ela foi induzida. Certo. O verbo tá na terceira pessoa do imperativo exclui uma pessoa. O Ricardo. Quer dizer, eu, você, nós, leitores, e a Raquel somos os únicos que vamos presenciar a morte. O Ricardo fica distante. A gente vai ter essa experiência de morte, porque a gente morre ao ler e ela morre de fome. É um fim macabro. Exatamente, é um fim bem inesperado, né? Sim. Todo mundo esperando que aconteça alguma coisa um pouco mais amena, eu acho. Não esperando a morte. Pois é. Não o último pôr do sol de suas vidas. Então, mas mais informações sobre a tese do Newton, para quem quiser, está aqui embaixo no link passando aqui. Viu? Bonitinho. Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtem, compartilhem, comentem. Leiam o conto na íntegra. Quiserem fazer um grupo no WhatsApp, chama a gente. Partiu breja, certo? Nada de breja. Partiu breja. Assim, pessoal, conto com o apoio de vocês. E estaremos novamente aqui com Desenhando a Literatura.